Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O coração de Ezequiel pulsava de apreensão. Enquanto contemplava a ruína de Israel, os restos das promessas de Deus pareciam ecoar nas ruínas das cidades. Uma visão se apresentou diante de seus olhos, sobre um vale de ossos secos. A mão do Senhor o levou, conforme está escrito em Ezequiel 37:1. Com o espírito elevado, ele começava a entender que o Senhor tinha um plano, mesmo em meio à devastação. Filho do homem, a voz poderosa do Senhor ressoou: poderão estes ossos reviver? A pergunta penetrava a alma de Ezequiel, e apesar da fragilidade de seu ser, ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Sua resposta refletia a humildade e a fé que haviam sido moldadas em suas experiências de vida, e agora, ele compreendia que cada palavra de Deus carregava um peso eterno. Profetiza a estes ossos, disse o Senhor, e dizei-lhes que eles viverão. E assim, Ezequiel obedeceu, convocando a vida onde antes havia morte. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele clamou. Ao falar, sentiu a presença do Altíssimo em cada sílaba, o poder de Deus começava a se manifestar. E, à medida que proclamava, um som vibrante ecoou, como um rugido de vento. Os ossos se uniram, cada um voltando ao seu lugar, como os símbolos de esperança que surgiram em meio à desolação. E, conforme a profecia se cumpria, a carne crescia, a pele cobria, mas o que havia de mais importante era o sopro da vida que ainda faltava. O Senhor instruiu Ezequiel novamente: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. O profeta seguiu ordens, e um novo sopro divino percorreu a terra, infundindo vida onde antes só havia desespero. E assim aconteceu: vieram à vida, e uma multidão de seres vivos se levantou. Era a casa de Israel, foi até um vislumbre da redenção prometida. Ezequiel viu o que o Senhor dizia: estes ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos estão secos, e nossa esperança pereceu. Mas Deus, que é fiel em promessas, trouxe a resposta, dizendo que ele restauraria o povo e traria a nação ao próprio chão. O profeta, agora imbuído de uma nova visão e cheio de esperança, percebeu que a transformação não se restringia apenas ao plano físico. A obra divina estava em andamento não apenas para um remanescente físico, mas para um glorioso plano de restauração espiritual. As palavras de Deus ecoavam em seu coração, uma promessa poderosa de que um novo coração seria dado a eles, conforme Ezequiel 36:26. Enquanto se afastava do Vale dos Ossos, a dúvida se dissipou. A expectativa de ver Israel restaurado tomava conta de seu ser. A profunda revelação de que o Senhor havia preparado um novo início o encorajava a falar com ousadia as próximas promessas divinas. Ele, que uma vez se sentiu insignificante diante do desafio, agora carregava uma mensagem de esperança. Mas, como sempre na narrativa divina, uma pergunta pairava sobre seu coração: o que mais o Senhor tinha reservado para o seu povo? Qual seria o próximo passo na escala do plano redentor de Deus? E com essa inquietação, Ezequiel se preparava para entregar a mensagem, sua vida agora entrelaçada com os propósitos eternos da aliança. Uma nova era estava por vir, e a ação soberana de Deus estava prestes a irromper mais uma vez na história da humanidade, levando Ezequiel a questionar: o que mais Deus pode fazer em nossos dias? Ezequiel, tomado por um fervor renovado, ergueu seu olhar ao céu, buscando a intangível face do Deus que havia chamado sua vida para ser um porta-voz da redenção. As palavras que ecoavam dentro dele tinham um peso que ia além da mera missão, eram promessas eternas que cresceram em seu coração como uma chama inextinguível. Em sua mente, a visão fervilhava: o povo de Israel, vestido com novas vestes de justiça, restaurado à sua terra, vivendo em plena adoração ao Senhor. Contudo, uma nuvem de incerteza ainda pairava sobre a cabeça do profeta. Como poderia uma nação tão dilacerada e afastada da verdade se reerguer? As palavras do Senhor reverberavam: eu darei a eles um coração novo e porei dentro deles um espírito novo. Ezequiel 36:26. Mas quando viriam essa transformação? Um clamor interno crescia em Ezequiel. Ele ansiava por mais do que visões, desejava ver Deus agir de maneira poderosa. Assim que se preparava para retornar à cidade, o Senhor o chamou novamente. Filho do homem,
as tuas palavras são apenas o início do que farei. Profetiza a Israel e diz-lhes, eis que eu restaurei a vós, as cidades, e a terra que estava desolada. Ezequiel 36:33. Movido pela urgência de sua vocação, Ezequiel dirigiu-se ao povo, as palavras fervilhando em seus lábios como um fogo. Assim diz o Senhor Deus, eu vos darei vida, e farei de vós um povo novamente. À medida que suas palavras encontravam os ouvintes, muitos se reuniram ao seu redor, suas expressões mesclando incredulidade e esperança. Como um eco de seu coração, alguns dos mais velhos começaram a se lembrar dos dias de glória de Israel, quando almas adoravam o Senhor no templo com alegria. Outros, mais jovens, olhavam com perplexidade, questionando como um povo que havia caído tão baixo poderia se erguer novamente. Ezequiel, percebendo a mistura de emoções, voltou-se a Deus em oração. Senhor, como posso acender a chama da esperança novamente? Como fazer teus servos crerem nas promessas que tu trazes? Nesse momento de profunda intercessão, o Senhor fez Ezequiel recordar as grandiosas obras de Deus na história, da libertação do Egito, à travessia do Mar Vermelho. Lembra-te, filho do homem, de que não há nada que eu não possa fazer. Confie em mim. Profetiza com fé, e eu agirei. Assim, armando-se da palavra do Senhor, Ezequiel começou a profetizar de novo. Reúnam-se os corações aflitos. A Assembleia de Deus pode ainda ressurgir. Venham, pois, e ouçam a promessa que vem. O Senhor não abandonou a sua aliança. À medida que falava, uma unção poderosa desceu sobre ele, e os olhos de muitos começaram a brilhar com uma centelha de expectativa. Mas mesmo com tal transformação instantânea, algo mais profundo se processava em Ezequiel. Ele percebeu que a resposta de Deus estava se desdobrando lentamente, uma revelação maior se aproximava. As cidades começariam a ser restauradas, mas, acima de tudo, uma nova aliança seria formada. As palavras de Deus prometiam não apenas a restauração física, mas uma senda de reconciliação que se estenderia ao coração de cada homem e mulher. À medida que o profeta olhava para o horizonte, uma onda de arrependimento e transformação começava a varrer sobre o povo. E ele murmurou baixinho, ó Senhor, quando será que todas as gerações virão a conhecer o teu grande amor e a redenção prometida? Assim, com o coração ardendo, ele ansiosamente aguardava o que mais o Senhor realizaria. Mas um mistério ainda pairava no ar. Ezequiel se preocupava com a profundidade da desobediência do povo. Por que tantas desilusões surgiam entre eles? O Senhor guardava seu amplo plano em segredo, preparando uma revelação que mudaria não apenas a história de Israel, mas toda a humanidade. Com essa inquietação divina pulsando em seu peito, ele percebeu que a jornada de fé estava longe de acabar. Qual seria o papel do Messias prometido no grande desdobrar do plano de Deus? E assim, a busca por respostas começava novamente, revelando cada vez mais a promessa de um novo pacto. Assim que os ecos das palavras de Ezequiel se dissiparam entre a multidão, um novo peso espiritual se estabeleceu sobre ele. A esperança começava a tomar forma, mas, ao mesmo tempo, ele sentia a sombra da dúvida pairando. O Senhor havia falado verdades grandiosas, e ainda assim, uma linha tênue separava a fé da incredulidade. No silêncio que se seguiu à sua proclamação, Ezequiel ouviu a voz doce e penetrante do Senhor em seu coração: Filho do homem, continua a profetizar, porque o que eu prometi não tardará mais. O meu espírito virá sobre o povo, e muitos serão transformados. Ele tomou coragem ao receber essa confirmação. Essa não era apenas uma busca emocional, era a execução do plano soberano de Deus, que se desdobrava diante de seus olhos. Com uma nova determinação, Ezequiel se afastou da multidão por um momento, buscando um lugar isolado para se firmar em oração. As palavras de Jeremias soaram em sua mente: Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Em sua contemplação, ele se lembrou do passado, de como os profetas tinham clamado pela restauração de Israel, e daquele momento crucial em que o Senhor prometera enviar seu Espírito. Ele sabia que a esperança estava fundamentada na verdadeira fé em Deus. Enquanto se privava de outros pensamentos, uma visão tomou conta de sua mente, um vale cheio de ossos secos. Os ossos estavam dispersos, cobertos de poeira e desolação. Mas a voz de Deus irrompeu com poder: Filho do homem, esses ossos secos poderão reviver?
Ezequiel, reverente e perplexo, respondeu: Ó Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37:3. Ele se deu conta de que ali estava um simbolismo do próprio povo de Israel, mortos em transgressões, mas não sem esperança. Profetiza sobre esses ossos, disse-lhe o Senhor, e Ezequiel começou a proclamar: Ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. À medida que falava, um som começou a emergir, um estalar, um movimento de vida se instaurando sobre aqueles ossos. Cada palavra solta no ar se tornou um chamado à vida. Ele vê os ossos se unirem, tendões e carne se formarem, até que a vida, e o sopro de Deus, preenchia o vale. Ezequiel ficou atônito, observando a transformação acontecer. Era um sinal claro que a mão de Deus estava sobre o povo, preparando-os para uma renovação espiritual. Ele sabia que essa visão não se restringia somente à ressurreição das nações, mas era uma alusão ao coração do novo pacto. Um sopro de justiça e fé poderia levá-los a um nível de compromisso totalmente novo com Deus. No entanto, mesmo com essa visão esperançosa, um sentimento pioneiro envolveu o profeta. A obra de Deus estava em andamento, mas ele questionava: o povo reconheceria e responderia a essa chamada? Continuava a ressoar em seu coração a necessidade de verdadeira transformação. Aqueles que ele via recebendo a vida precisavam de mais que uma mera recuperação física. Eles precisavam do amor e da graça que mudam o coração. Em seu íntimo, Ezequiel sabia que o plano divino estava prestes a revelar mais que apenas restauração, seria a introdução de um novo mandamento, a essência da aliança prometida. À medida que pedia por sabedoria e discernimento, ele entendia que a revelação do Messias estava mais próxima do que jamais imaginou. Senhor, clamou Ezequiel, o que deve acontecer para que teu povo se volte para ti? E assim, com os olhos fixos na promessa da vitória que se aproximava, aguardou ansiosamente pelo desdobrar do plano soberano de Deus que não apenas traria vida, mas toda a humanidade seria transformada pelo amor vindouro do Messias. O mistério da redenção começava a desvelar-se, e Ezequiel, em sua fervente súplica, sabia que novas revelações ainda estavam por chegar, um novo pacto de esperança e um futuro glorioso, clamando para ser cumprido. Ezequiel levantou os olhos para o céu, onde nuvens pesadas pareciam refletir o peso do seu coração. Ele sentia que o Senhor estava prestes a revelar algo mais profundo, algo que ultrapassava suas expectativas. Enquanto se abandonava em oração, a fervorosa esperança ardia dentro dele, como um fogo que não poderia ser apagado. Os rumores de sua profecia haviam se espalhado, mas a grande questão que pulsava em sua mente era: o que viria a seguir? Clipe de um despertar espiritual. A multidão, antes silenciosa, se aglomerava ao redor do vale. Ezequiel, ao sentir essa expectativa coletiva, ergueu sua voz uma vez mais: eis que, assim diz o Senhor, vinde, ó povo, e permiti que o Espírito do Senhor venha falhar sobre vós, que as vossas vidas sejam renovadas. Ezequiel 36:26. Ele sabia que essas palavras podiam não só tocar os corações, mas também despojar os grilhões da incredulidade que aprisionavam a alma do povo. Como se houvesse uma resposta invisível, um vento começou a soprar suavemente. Ezequiel fechou os olhos e deixou que a presença divina envolvesse seu ser. Ele recordou a promessa que o Senhor fizera a Moisés, que um dia um profeta semelhante a ele levantaria: eu levantarei um profeta de entre seus irmãos. Deuteronômio 18:18. As palavras vibravam em sua mente, e a ideia se adensava. O tempo do cumprimento daquela promessa se aproximava. Diante de seus olhos, a cena do vale ganhou mais profundidade. As figuras que antes eram meros corpos sem vida agora pareciam pulsar com a expectativa de um despertar. Ezequiel percebeu que eles não eram apenas ossos ressuscitados, mas representações de cada alma que buscava um rascunho de esperança. A palavra que renova. Considere, ó Israel, ele exclamou, tua história, teus erros, e ainda assim, recorda da fidelidade do Senhor. Ele nunca abandonou a sua promessa. Ao pronunciar essas verdades, a atmosfera ao seu redor mudou. O eco de seu grito reverberou nas montanhas, e o Senhor falou a ele novamente: Filho do homem, envia o meu chamado para que o povo se junte. O meu espírito se derramará sobre você e o fará um novo homem. De repente, uma luz resplandecente envolveu Ezequiel, e ele se viu frente a frente com uma manifestação gloriosa do que estava por vir.
Ele enxergou não apenas o seu povo sendo restaurado, mas viu uma nação unida em adoração a Deus. As imagens de transformação, batismo e renovação fluíam como um rio de graça poderosa. Ele sonhou com um novo pacto onde as pessoas não estariam mais distantes de Deus, mas o teriam em seus corações e mentes, como estava escrito: porquanto eu porei a minha lei dentro deles, e a escreverei no seu coração. Jeremias 31:33. Ezequiel caiu em adoração, absorvendo essas promessas. Ó Senhor, como isso se dará? Quais são os passos que devemos tomar? Ele sentiu um novo impulso de oração, um clamor profundo por um povo que estava à beira de um renascimento espiritual. O eco da esperança de um novo começo envolveu o vale, e a voz do Senhor mais uma vez cortou a escuridão: a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá o que me apraz. Isaías 55:11. A convicção entranhou-se em seu ser. Ezequiel sabia que a chamada divina era a chave não só para transformar o povo, mas também para a vinda do Messias, que faria todas as coisas novas. E de repente, o véu da visão se fechou, e Ezequiel se encontrou novamente no vale, cercado pelo excerto de uma multidão inquieta. Um sentimento de renovação permeou o ar, e ele viu que estava prestes a se abrir em mais uma revelação divina. Permanecendo firme diante do povo, concluiu com fervor: preparem-se, pois o Senhor está prestes a agir de maneiras que vocês não podem imaginar. O que vem é mais do que restauração, é transformação plena em Cristo. E com isso, Ezequiel olhou para o horizonte, consciente de que o plano soberano de Deus estava prestes a desvelar um mistério ainda mais glorioso. O chamado do Messias ressoava nas nuvens pesadas, e um novo sopro de vida estava se aproximando. Quando seu coração pulsava com as verdades divinas, a expectativa por aquilo que estava por vir ardia como fogo em seu peito. O futuro se aproximava, e a certeza nas promessas de Deus pulsava com um vigor renovado. No vale, o murmúrio da multidão crescia, como se o próprio solo estivesse ansioso para se agitar sob os pés do povo. Ezequiel, em meio à expectativa, sentia o peso da responsabilidade que repousava em seus ombros. Cada rosto na multidão refletia ansiedades e esperanças, e ele sabia que as palavras do Senhor não apenas podiam transformar vidas, mas também tinham o poder de ressuscitar a fé do povo, assim como os ossos secos se levantaram. Lentamente, ele começou a falar novamente: ó Israel, é tempo de voltar ao Senhor. É tempo de deixarmos as sombras da incredulidade e nos enraizarmos na verdade da sua palavra. As suas palavras ecoavam além do vale, ao longo das colinas, como um chamado súbito a todo aquele que desejasse ouvir. E eu os levarei a um lugar de águas vivas, a um lugar onde o Pai os purificará e os fará novos. A multidão, cativada pela autoridade de sua voz, começou a murmurar em resposta. O Espírito Santo, como um vento forte, começou a soprar sobre eles, e alguns caíram de joelhos, chorando. Ezequiel observou com um coração cheio, pois discernia que a presença de Deus estava manifestando-se. Então, ele levantou suas mãos ao céu, clamando em adoração: ó Senhor, que a tua graça se manifeste agora. Toca as vidas que anseiam por ti. Restaura o ardor perdido. E como se estivesse sendo respondido em tempo real, uma grande nuvem de brilho desceu sobre o povo, e a terra tremeu suavemente sob eles. Muitos começaram a se erguer, sacudindo os resquícios de formigas de dúvida. Visões de um Israel restaurado começaram a preencher o coração de Ezequiel, trazendo renovação a cada olhar buscador na multidão. Ele viu a união de tribos, a reconstrução de lares e a gloriosa adoração ao único Deus. A voz do Senhor ecoou mais uma vez em seu coração: declare a elas, ó Filho do Homem, que não só restaurarei suas vidas, mas firmarei a minha aliança para sempre com elas. Uma aliança que não será quebrada. Ezequiel proferiu ao povo essas promessas que foram como remédios para as almas cansadas. Assim diz o Senhor: eu serei o seu Deus, e elas serão o meu povo. Ezequiel 36:28. Ezequiel olhou para os céus que estavam em transformação, e a luz iluminou parte do vale como um novo amanhecer. O vento que soprou não levou apenas promessas, trouxe revelações profundas. A natureza de Deus parecia presentear o povo diretamente com a certeza de que mesmo as ofertas de arrependimento do passado poderiam ser absorvidas pelo amor imensurável de um Pai restaurador. Ele então compartilhou: o Senhor está estabelecendo um novo pacto, e o seu Espírito será derramado sobre todos os que creem.
Ele nos tornará novos. Preparem-se, porque novos olhos se abrirão, e corações se reanimarão. As palavras reverberavam e ganhavam vida no fundo das almas presentes, semânticas do que aconteceria como um recomeço apoiado na certeza da fidelidade do Altíssimo. A multidão começou a se mover, puxando-se uns aos outros, suprimindo a timidez e a incerteza. Um clamor começou a se levantar mais forte: Senhor, nós cremos. Renova-nos. Com a alegria e a glória de Deus se manifestando no meio deles, Ezequiel percebeu que as promessas iam além da restauração de Israel. Uma nova dispensação estava se aproximando, um cumprimento não apenas para um povo, mas para todas as nações. Aos ouvidos de Ezequiel, o eco das antigas profecias reverberava: e sucederá que, depois que eu derramar o meu espírito sobre todas as carnes, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. O clamor do povo se intensificava, e a presença do Senhor preenchia o vale. Ezequiel, em meio a esse despertar, percebeu um novo movimento nas nuvens. Ele levantou a cabeça e, em um vislumbre profético, viu algo se projetando no horizonte, intenso e poderoso. Era como um movimento que pressagiava a chegada do próprio Messias. Com um coração pulsante e ansioso, Ezequiel exclamou: o que está por vir é maior do que podemos imaginar. O Senhor está prestes a revelar os segredos de uma nova aliança, e nele se encontra a salvação que nos foi prometida. E, enquanto falava, a esperança arrebentava como ondas diante de uma tempestade, trazendo consigo a certeza de que Deus estava prestes a agir de maneiras que os corações sedentos ainda não podiam entender. E com essa expressão de fé, o profeta Ezequiel se preparou para ser um mensageiro do que ainda estava por vir, sabendo que o tempo de cumprimento harmônico do plano soberano de Deus estava se aproximando, e uma nova luz iria ressurgir sobre o seu povo. O murmúrio da multidão continuava ecoando, como o suave balançar das ondas em um mar calmo. Ezequiel, sentindo a presença palpável de Deus, não podia ignorar a grandeza do momento. Cada palavra que proferia era carregada de uma unção poderosa, um canal da vontade divina que se manifestava de maneira sobrenatural naquele vale. O coração do profeta ardia com fervor e ousadia, pois o Senhor lhe havia mostrado visões de um futuro glorioso. Assim diz o Senhor, que possui todo o poder. Ele restaurará a alegria em meio ao seu povo e os guiará com mãos benevolentes. A voz de Ezequiel subiu como uma trombeta que anunciava a boa nova. Os rostos da multidão brilharam com esperança enquanto as mensagens fervorosas continuavam a fluir: não temais, pois o Senhor é o nosso refúgio. Mesmo em meio a tempestades, Ele é a nossa paz. A glória que há de vir será maior que a dor que já sentimos. Ali, em meio ao desespero, tinha-se iniciado um renascimento espiritual. Olhos lacrimejantes eram abertos, e corações endurecidos, quebrantados pela dúvida, começavam a ser moldados. Ezequiel sentiu o Espírito Santo movendo-se de forma intensa, como a brisa fresca que traz alívio no calor do dia. Como a águia leva seus filhotes, assim também o Senhor nos levantará. A sua aliança é eterna, e suas promessas nunca falham. Enquanto proferia estas verdades, uma nuvem de luz sobrenatural desceu, envolvendo o povo como um manto sagrado. O murmúrio tornou-se um clamor, e as vozes se misturavam em um hino de adoração. Bendito seja o Senhor! Kadosh, Kadosh, Kadosh! Santo é o Senhor dos exércitos! Ezequiel não podia deixar de se maravilhar com o que seus olhos estavam contemplando. Ele viu uma estrutura de ossos e carne se erguendo diante dele, não apenas ressuscitando a vida, mas também refletindo a nova criação que o Senhor estava prestes a manifestar. Assim como estes ossos viverão, assim também o meu povo viverá, declarou o profeta, sentindo a presença de Deus aquecer sua alma. Mais, enquanto a unção fluiu com força, Ezequiel percebeu que, com a glória também vinha a responsabilidade. Ele olhou para o céu nublado e sentiu uma serenidade divina. Ó, Senhor, o que mais se aproxima? Sua pergunta não era apenas para si, mas um clamor para que a verdade do plano de Deus se revelasse em sua totalidade. Então, no profundo de seu ser, a voz do Senhor ressoou: Filho do homem, levante-se agora. Há mais segredos que estão sendo revelados, mais do que os olhos podem ver ou os ouvidos podem ouvir. Prepare o seu coração, pois vou mostrar a você o cumprimento do meu plano eterno.
Ficarás admirado com as coisas que terei preparado. O profeta ficou em oração, sua mente sendo inundada com visões de um novo tempo, um tempo de restauração não só para Israel, mas também para todas as nações da terra. Ele viu as gentes aclamando em unidade, a cura da terra e a transformação dos corações. Os que estavam perdidos seriam encontrados, e os que viviam na sombra da morte seriam tocados pela luz. Preparando-se para o que o Senhor estava prestes a revelar, Ezequiel herdou a responsabilidade de compartilhar essas visões. E acontecerá que, nas palavras que eu profetizar, o Senhor fará, e a esperança não será frustrada, pois ele é fiel à sua palavra. Uma tremenda expectativa encheu o ambiente, tal como um trovão abafado ao longe, prenunciando uma tempestade de bênçãos. Com um coração transbordando de fé, Ezequiel concluiu: Israel, prepare-se para aquilo que é maior do que somos. O Senhor está prestes a fazer algo novo, que as gerações futuras não esquecerão. As promessas que ainda não conhecemos se aproximam, e a verdadeira salvação se manifestará em toda a sua plenitude. E assim, o vale, antes cheio de dúvidas e temores, tornou-se um terreno sagrado de expectativa e transformação, e a multidão aguardava, seus corações pulsando em uníssono com os desígnios soberanos de Deus. E, enquanto Ezequiel olhava fixamente para o céu, uma nova revelação pairava no ar, trazendo consigo a certeza de que algo glorioso se aproximava, mas o que ainda não sabeis é que a verdadeira promessa de restauração se cumpre através do meu servo, aquele que trará luz às nações. O eco de uma nova aliança estava prestes a ser manifesto, e os acontecimentos que viriam ressonariam por toda a eternidade. O profeta Ezequiel permaneceu em profunda expectativa, os olhos fitos na nuvem que cobria o céu. Mentes e corações da multidão ardiam com fervor, esperando ansiosamente pela manifestação do plano de Deus. O murmúrio coletivo era como um clamor crescente, uma sintonia espiritual que se unia em um só propósito, a busca pela verdade e pelo cumprimento da promessa. Filho do homem, disse a voz do Senhor, vibrando como um eco entre os ossos ressuscitados. Meu povo, que se encontra em trevas, será guiado pela luz que despontará do alto. Mas não apenas para Israel, minhas promessas abraçarão as nações. A obra que estou prestes a fazer será um testemunho para todos. Prepare-se para ouvir e ver aquilo que muitos têm questionado. Ezequiel sentiu a profundidade da responsabilidade em seu chamado. Como poderei proclamar, Senhor? Que palavras usarás para que tua mensagem seja clara? O vento começou a soprar, levando consigo um arrepio de reverência. A mão de Deus repousou sobre Ezequiel, enquanto ele fechava os olhos em contemplação, permitindo-se ser envolvido pela presença divina. Visões começaram a fluir como um rio. O profeta viu rebanhos sendo pastoreados, debaixo de um céu sem nuvens, e os campos florescendo em cores vívidas. Gente de diferentes nações percorriam longos caminhos, e em seus rostos havia alegria, como se um fardo pesado tivesse sido removido. Serão atraídos pela minha luz, disse o Senhor, a luz que brilhará na escuridão do mundo. A cena então mudou, e Ezequiel viu um templo repleto de pessoas em adoração, onde cada barro, pedra e alma se uniam em um só canto, glorificando o nome do Altíssimo. Neste lugar eu habitarei. Aqui estarão as nações em unidade. Ezequiel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que essas visões não eram apenas promessas distantes, elas carregavam um sentido de urgência, um chamado para agir e testemunhar. No entanto, uma sombra de inquietude pairava sobre o profeta. Mas, Senhor, o que é necessário para que isso aconteça? Que transformação de coração deve ocorrer? Novamente, a voz suave, mas firme, respondeu: o meu servo sofrerá, e através de seu sofrimento, muitos serão trazidos à luz. A redenção não virá sem dor, mas a dor será o caminho para a ressurreição. Ao ouvir isso, Ezequiel lembrou-se das palavras que preenchiam os salmos e as promessas passadas. Ele viu as mãos de um servo sendo perfuradas, uma imagem de sacrifício que se tornava mais clara. Ó, Senhor, como poderei transmitir a mensagem desse sofrimento e esperança? A nuvem parecia estreitar-se ao redor dele, como se as próprias palmas de Deus o envolvessem. A resposta foi clara e poderosa: vais profetizar, assim como eu ordenei a você. Erradique o medo do seu coração, pois a testemunha verdadeira trará a cura. Ninguém será deixado de fora.
Todos que ouvirem a palavra se levantarão. Do lamento, brotará alegria. Ezequiel, fortalecido por essa convicção, levantou suas mãos para o céu, rendendo-se à vontade de Deus. Então, assim farei, Senhor. Proclamarei teu nome entre as nações e trarei a mensagem que transformará vidas e corações. A unidade que desejas será feita. Assim, à medida que Ezequiel se preparava para descer até o povo, um novo nível de entendimento se abriu diante dele. Ele percebeu que aquele não seria apenas um evento de adoração, mas o início de algo muito maior. A espera pela redenção estava atrelada à espera por um servo, um Messias prometido que viria e marcaria a história com um novo amanhecer, onde a esperança se tornaria uma realidade. E, enquanto Ezequiel se voltava para a multidão, uma nova revelação pulsava em seu coração. O tempo está se aproximando, quando o clamor de toda a criação se unirá em direção ao meu propósito redentor. Não somente no deserto, mas também em cada lar, em cada coração. Ele que é a luz para as nações está à porta. Com um profundo clamor de expectativa, ele finalizou: o Senhor está preparando um caminho, e o que ainda não compreendemos é que a verdadeira libertação se aproximará ataviada em humildade e amor. Em breve, verão o cumprimento das promessas, e a alegria se elevará como a luz da aurora. E com isso, o coração de Ezequiel pulsava com alegria e temor. O caminho estava sendo preparado, mas o maior mistério ainda permanecia: quem pode entender plenamente os planos de Deus? O que mais será revelado? E quando o seu servo finalmente aparecerá? O eco da expectativa do futuro reverberou como o batimento de um tambor distante, que prenunciava a chegada de tempos gloriosos. Ezequiel respirou profundamente, sua alma pulsando com a fervente expectativa do que estava por vir. Ele sabia que o próximo passo era crucial. Com um coração repleto de fervor, adentrou a multidão que se reunirá, atraída pela luminosidade da sua vivência espiritual. Os rostos esperavam, os olhos brilhavam com esperança, refletindo os ecos das promessas que ele estava incumbido de proclamar. Escutem, ó nações, ouçam, ó povo de Israel. Ezequiel ergueu a voz, sua entrega sendo pura e vibrante. Assim diz o Senhor: eu estou enviando um tempo de renovação. As palavras ressoaram como um trovão, ecoando entre as mentes e corações conscientes do que havia sido profetizado. O murmúrio logo se transformou numa vibrante sinfonia de expectativa, enquanto cada indivíduo aguardava por uma revelação que poderia mudar o destino das gerações. Eu vejo um novo amanhecer, continuou Ezequiel, sua força emanando das profundezas do seu espírito. A luz que brilhará em meio à escuridão não será apenas uma sensação passageira, mas um chamado eterno para a salvação. Ele revelava a nova visão que Deus havia lhe concedido, onde as nações se uniriam em um só propósito, buscando a justiça e a verdade. Aquelas palavras erguiam os ânimos e acendiam chamas de esperança em cada alma presente. Mais, à medida que ele falava, sombras de dúvida ainda pairavam sobre Jerusalém. Olhares questionadores se intercalavam com expressões de fé, enquanto os anseios de transformação pareciam distantes. Como pode isso acontecer? Murmuravam alguns. E a intensa interrogação atingiu a profundidade da alma do profeta, instigando sua busca por respostas. Filho do homem, ouvia novamente a voz do Senhor, suave como um sussurro nas brisas do deserto. Essas preocupações são legítimas, e a transformação não será sem preparações. Meu povo precisa entender a profundidade do arrependimento e da humildade. Meu servo irá em frente para derramar sua vida, e por meio do seu sacrifício, o verdadeiro caminho para a salvação será feito claro. Estes momentos de revelação ficavam impregnados na mente de Ezequiel, e ele sabia que, para outras vidas se erguerem, as cicatrizes de um coração quebrantado eram necessárias. Assim como as raízes de uma árvore que se entram na terra para nutrir a frutificação, assim deveriam seus irmãos se render em busca de justiça e compaixão. As portas de Sião, clame ao Senhor. Não mais viverão em trevas, porque um grande e glorioso amanhecer está diante de vocês. Será pela dor que conhecerão a alegria, e por meio da perda, o achego ao meu amor. Ezequiel viu os rostos se iluminarem visivelmente, uma reação genuína de fé começando a tomar forma em seus olhos. Ele prosseguiu incansavelmente, com um fervor que fluía do espírito. Sejam mais do que ouvintes.
deves crer na esperança que vem. E quando clamares ao Senhor, saberás que Ele é fiel em honrar suas promessas. A multidão começou a movimentar-se, seus corações despertando pela mensagem poderosa de arrependimento e redenção, quando um homem no fundo ergueu uma voz trêmula. Profeta, e qual é o sinal que confirmarão essas promessas? O silêncio surgiu, um suspense quase palpável envolvendo a cena, enquanto todos os olhares se fixavam em Ezequiel. Então, ao ser interpelado, Ezequiel sentiu a presença do Senhor se intensificar. O sinal será o retorno de meu servo, declarou ele com força. Como ficou escrito pelo profeta, um menino nasceu, e um filho nos foi dado, Isaías 9:6. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As palavras se espalharam como fogo entre a multidão, e a expectativa tomou conta de todos. Ezequiel percebeu que a revelação culminara em um novo nível, um mistério ainda mais profundo aguardava por ser desvendado. Quando o tempo da promessa chegar lá, a transformação não será apenas uma esperança, mas uma realidade viva. Mas, em meio a tanta júbilo, a mente do profeta estava sobrecarregada. A revelação deixa-o indagando: e quando esse servo será manifesto entre nós? Que sinal nos será dado para sabermos que é ele? As emoções fervilhantes em seu coração dançavam entre a fé e a expectativa, deixando a multidão à espera de algo monumental. E mais uma vez, o futuro permanecia envolto em mistério. Essa era a questão que tornava a versão divina da história ainda mais excitante e intrigante. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando uma luz dourada sobre o vale, enquanto o murmúrio da multidão se tornava um clamor coletivo. Ezequiel, ainda influenciado por aquela última revelação, sentiu a urgência das palavras que viriam a seguir. A expectativa no ar parecia palpável, como se a própria criação estivesse ansiosa para ouvir acerca do futuro prometido. Escutem, ó povo de Israel! A voz do profeta ressoou, estrondando no vale. Deus não se esqueceu de vós. Ele está se movendo no invisível e preparando um sinal que deixará todos perplexos. Ele contemplava os rostos ansiosos, e em seu íntimo crescia a consagração de que sua mensagem carregava um peso profundo. Em breve, o Senhor enviará o seu servo, aquele que trará não apenas libertação, mas será a própria porta que abrirá o caminho para a esperança. O efeito de suas palavras começou a ressoar nas almas presentes, fazendo o povo vibrar com um senso de expectativa renovada. Ezequiel sentiu um ímpeto de fervor percorrer seu ser. Assim como o céu se enche de nuvens antes da tempestade, ele aparecerá em um momento inesperado, e muitos verão a sua glória. Ele imaginou a chegada do período tão esperado, quando o povo reconhecerá as promessas cumpridas diante de seus olhos. Mas no fundo do seu coração, uma dúvida ainda pairava. Como eles saberão que é ele? Quando será esse tempo que aguardo com tanta expectativa? Ezequiel se lembrava das palavras que o Senhor lhe havia dito sobre o servo que deveria sofrer. A revelação da dor em meio à glória agora se tornava mais clara, e sua responsabilidade em transmitir essa mensagem era urgente. Porque a redenção virá por meio da dor, e o verdadeiro amor se manifesta quando há sacrifício. Ele proclamou, gesticulando com fervor. Através de seu sofrimento, muitos conhecerão a cura, e os mortos serão ressuscitados em vida. Ele sentiu uma onda de emoção, sabendo que mesmo aquelas palavras dolorosas eram um convite à esperança, a promessa de um novo começo. A multidão observava com crescente intensidade. Algumas faces refletiam fé, outras, uma luta interna. Ezequiel notou um velho, com o olhar embaçado de tristeza, segurando as mãos calejadas. Profeta, como podemos crer em algo que já vemos tão distante? Nossas esperanças têm sido frustradas por muito tempo e já não há mais promessas a se esperar. A interrogação ressoou como uma flecha intensa em Ezequiel. Ele se aproximou do homem, entendendo a profundidade do desespero que havia se apoderado do povo. Ah! Meu irmão, a esperança nunca está perdida quando se vive pela palavra do Senhor. Temos um testemunho: desde a criação, Deus sempre foi fiel em suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. E, inspirando profundamente, o profeta se preparou para trazer uma nova revelação,
assim como esteve o cordeiro sacrificado durante a Páscoa, assim será o meu servo, que será imolado por amor à humanidade. O sinal de sua vinda será o amor que se manifesta através do sacrifício. O clamor foi recebido com uma mistura de choro e expectativa entre o povo. No entanto, Ezequiel não poderia ignorar um sentimento de urgência aprofundando em seu ser. Havia uma profundidade maior que ele mesmo não compreendia completamente. Senhor, murmurou para si mesmo antes de entrar em oração, revela-me a íntegra do teu propósito para que eu possa proclamá-lo com coragem. Uma visão súbita ocorreu brava e vibrante como um relâmpago nas nuvens escuras. Ele viu pessoas de todas as nações e culturas, de joelhos, chorando por causa de suas transgressões, mas levantando os olhos com esperança. O servo estava no centro, em linho branco, com os braços abertos. Ezequiel percebeu que todos que olhavam para ele eram lavados e purificados do passado. Ele será um sinal de libertação, um rei que não usará uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. E através da sua dor, muitos serão salvos. O caminho que ele nos preparará será de amor, compaixão e unidade. Assim diz o Senhor, eis que farei novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Fortalecido, ele lançou a palavra ao povo, com poder e autoridade. Pronto é o Senhor para restaurar. Um dia virá em que a luz será abundante, e as sombras que agora parecem pesadas se dissiparão. O caminho para a salvação está sendo preparado, e nós devemos nos preparar, pois ele virá. Ezequiel ergueu os braços, seu coração pulsando com amor e ousadia, ao mesmo tempo em que uma expectativa vibrante dominava o céu. E com isso, um novo mistério do plano soberano de Deus começava a emergir. O que mais o Senhor revelará em meio a essas promessas? Com o coração ardendo, Ezequiel sabia que a revelação final se aproximava, e que tudo o que precisavam fazer era reconhecer e acreditar. Que o povo esteja pronto, pois o tempo da verdade se aproxima, e o Messias está às portas.